E aí, pessoal? Bom, antes de começar, já vou avisando vocês que pode ser que tenha som aqui perto, porque as pessoas não respeitam mesmo umas às outras. Isso está sendo uma realidade cada vez mais comum no Brasil. Então, som, gente que bota o som alto. Aqui na vizinhança tem muito isso. Estava rolando agora, pode rolar novamente. E crianças também brincando, moro perto da área de lazer. E crianças que estão soltas aí pela pandemia, porque os pais não acreditam mesmo, acham que é somente uma gripezinha. Mas está fazendo parte do nosso cotidiano, não é verdade? Então não reparem. Mas vamos para o conteúdo que é o que interessa. O conteúdo de hoje é essa questão, a questão que Renato Giannini Ribeiro, professor de ética na Universidade de São Paulo, foi ministro da Educação, ele colocou hoje no Facebook dele porque essas esposas ou ex-esposas do Jairinho se mantinham do lado dele, como que se mantinham durante tanto tempo apanhando, sendo amedrontadas, como é que essas mulheres estariam ainda do lado do Jairinho se elas teriam a opção de ir e vir, né? E aí fica aquela questão, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando da questão do amor bandido, que é a pergunta, como é que uma mulher, um homem, qualquer pessoa se mantém num relacionamento com o outro sendo abusivo? Então, claro, tem a questão mais social, mais básica, de observar que algumas mulheres, de fato, não falando de mulheres nesse caso específico, é que mais geralmente ocorre, porque dependem socioeconomicamente, dependem financeiramente de seus maridos e tal, e acabam ficando. Mas tem casos que não é isso, que não existe, que é esse caso, por exemplo, não existiria uma dependência financeira nesse nível. Então ela poderia ter ido para a casa da mãe dela. A mãe dela estava lá, possivelmente com a casa de portas abertas e tal, mas a gente não sabe detalhes específicos também. E elas eram espancadas, elas eram maltratadas, mas parece que ela não tinha sido ainda. Mas outras foram e continuavam com ele. Os filhos eram maltratados, espancados e continuavam com o cara. A questão é que tem muitas variáveis aí envolvidas. A gente não sabe exatamente como é que é a abordagem desse cara, a gente não sabe quais são os afagos que com os quais ele provia essas mulheres, que afago que ele tinha para elas, o que ele produzia para elas. Então, dizem que ele era um cara gentil, que era um cara, então, de modo geral, gentil, mas na intimidade o cara fazia essas coisas, de repente ele enlouquecia, tinha ataques de ciúme e fazia essas coisas. Então, de repente ele fazia isso e há relatos assim também. De repente ele estava com um semblante tranquilo, calmo, de repente ele estava agredindo, estava muito agressivo, de repente parava do nada e ia fazer outra coisa. Então, a questão é, por que elas continuariam do lado dele? Por que elas continuariam ali? A questão é que o comportamento é complexo, que existem muitas variáveis envolvidas e nós temos que pegar caso a caso para entender mesmo. Mas, em termos gerais, sim, deveria oferecer, em muitas ocasiões, ele deveria oferecer da forma dele e tal, carinho, o que seria talvez uma espécie de sensação de que elas estavam tendo, que tinham um companheiro, era alguém que estava botando, né, o pão em casa, né, aquela sensação do provedor, poderia ter tudo isso, e ao mesmo tempo um sujeito que fazia essas coisas absurdas, mas devia fazer essas coisas absurdas, depois tentar voltar atrás, depois pedir desculpa, que é a questão dos mestres da desculpa também, que tem muito isso. Tem pessoas que têm uma habilidade absurda para continuarem seduzindo outras e seduzindo nesse sentido de retomar relacionamentos e serem capazes de fazer com que o outro lhes perdoe. Então isso é de dar medo. Eu tenho medo de pessoas que sempre conseguem ser perdoadas, que sempre conseguem voltar atrás e mostrar para o outro que podem ser perdoados. E pessoas também, não sei se era o caso dele, parece que não, mas tem pessoas também que são muito divertidas, são engraçadas e são psicopatas, são sedutoras, são impressionantes em muitos aspectos para muitas pessoas, são enfeitiçadoras, enfeitiçam, envolvem. E essa questão do envolvimento, conforme vai havendo maior aprofundamento em um relacionamento, as pessoas sentem que se amam.
Imagina, elas sentem que se amam e ficam confusas muitas vezes. Eu amo aquele canalha, eu amo aquela pessoa que eu não admiro. Isso existe, isso acontece na vida, essa é a vida real, é a vida como ela ocorre. Das pessoas às vezes sentirem que estão amando alguém que elas não admiram, que ao mesmo tempo em que elas amam, elas odeiam, elas têm nojo, elas detestam. A ambivalência faz parte de muitos relacionamentos, se não de todos eles. Então existe ambivalência, ao mesmo tempo que existe atração, ao mesmo tempo que existe o desejo de continuar junto, ao mesmo tempo em que existe admiração, existe repulsão, existe medo. Então a ambivalência faz parte dos relacionamentos. E isso não seria diferente para esse caso, porque continuavam juntos, porque tem ambivalência. Não tem somente ali um sujeito que agride, pronto, um vilão absoluto naquele relacionamento. Tem alguém que se mostra suas vilanias, mas ao mesmo tempo, como eu já disse, provém uma série de afagos, de gratificações para o outro. E é nisso que o outro acaba se apegando para continuar em um relacionamento como esse. E se houvesse a possibilidade, se isso fosse simples, se não houvesse possibilidade de punição, possibilidade de algo muito grave ocorrer e aparecesse alguém que rivalizasse, alguém que rivalize e mostra que tem muito mais a oferecer, pode ser que a pessoa aí rapidamente ela saia dessa história e vá para parte para outra. Mas não é tão simples assim, porque o outro, mesmo sendo vilão, para quem está de fora, para quem está dentro, ele pode despertar compaixão. Ele pode despertar na pessoa com quem está envolvido compaixão. A pessoa pode sentir, inclusive, compaixão. Vou deixá-lo, vai ficar, como é que vai ficar? O mundo dessa pessoa vai acabar se eu for embora. Ah, sim, uma pessoa que perde o controle. Porque a leitura passa a ser outra. É alguém que perde o controle, é alguém que é impulsivo, não é alguém que é um vilão. A leitura de quem está dentro é outra. A pessoa que acaba perdendo a cabeça, que não se controla, que é impulsiva, que tem esse problema. Mas tem tanta coisa boa, né? Me trata tão bem, compra tudo que eu preciso, oferece, eu estou com uma vida completamente mudada, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho luxo, eu tenho tudo que eu sonhava. Então imagine, um relacionamento, ele é permeado por inúmeras variáveis. Não é simplesmente achar que lá, quem está de fora, está lá junto com o vilão, é só um vilão e ponto. Para quem está dentro, a leitura não é essa. É isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. E é difícil de se ter outra leitura. É difícil, porque a pessoa está envolvida naquelas contingências daquele relacionamento. Ela não está envolvida em um outro mundo. O mundo dela é aquele mundo. Logo, ela está limitada àquele mundo e a leitura da pessoa está limitada a essa leitura de mundo que está determinada pelas suas contingências. Não adianta a gente querer achar que vai sair daquilo e ter uma outra leitura. Vai sair do nada para outro mundo, para outras interferências, outras influências, para ter outra leitura. Não, as coisas não são simples assim. Para quem está de fora fica simples, parece simples, mas para quem está dentro não. E aí, assim, não estou aqui tentando dizer que as esposas eram vítimas. Não, também não estou dizendo isso, tá? Que fique claro isso, eram vítimas, logo não existiu conivência. Não, nada disso. Não estou entrando nesse mérito, porque se formos falar de vítimas, todos somos vítimas da existência. Todos, ninguém pediu para nascer. E as contingências nos determinam sim, então todos estamos determinados pelas contingências. Alguns com maior possibilidade de escolha, outros com muito menos. Mas todos estamos limitados pelas contingências às quais estamos submetidos. Então não vou entrar aqui nesse ponto, porque em termos existenciais não dá para falar de culpa ou mérito, não é esse o ponto. E aí sim, em termos judiciais, cabe isso. Mas eu estou aqui falando do quê? Estou falando das contingências às quais cada um de nós é submetido. E como que, estando submetido às contingências, como a nossa leitura é limitada. E paremos por aqui, que eu acho que basta para que vocês possam tecer suas reflexões, porque o vídeo foi para isso mesmo, para estimular reflexões em vocês. Tá ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.